Tem também Fla-Flu, tá? Pra gente acompanhar no sábado. E a gente segue no Rio de Janeiro, agora com Pedro Henrique Torre, trazendo as informações. O Flamengo mais tranquilo aí nessa conta do que se a gente for comparar com Nova Iguaçu e Vasco. Pedro? Tudo bem, Mari? Beijo pra você, abraço pro Bruno aí, beijo pra Mari Pereira também, Marra, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Mais tranquilo, mas ficaria mais tranquilo ainda se confirmar a vaga que, por enquanto, é dele. Já conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo dessa semifinal, no último fim de semana, no Maracanã. Mas tem o atual campeão, o atual bicampeão do outro lado, o Fluminense, campeão da América também, campeão da Recopa, enfim, um adversário muito grande, Fla-Flu. Fla-Flu é sempre muito impactante. Então, o jogo amanhã, 21 horas, Maracanã, confirmadíssimo. Nesse daí não teve aquele sai pra lá, sai pra cá. O jogo sempre esteve confirmado no Maracanã. O Flamengo também teve a semana toda para treinar, sem nenhum tipo de grande problema, assim. Tinha alguns jogadores ali, talvez uma dúvida ou outra se poderia contar, por exemplo, com o Gabigol, mas já no início da semana treinou junto com o elenco, voltou recuperado de lesão muscular, ficou fora do primeiro jogo, então vai ser relacionado para essa partida. O Ayrton Lucas e o Pulgar tinham ali algumas dores musculares também, estão de volta, treinaram nesse meio de semana, então o Tite vai ter força total para esse segundo jogo. O Flamengo pode perder por 2 gols de diferença, que avança a sua 6ª final consecutiva de campeonato carioca. Do outro lado, o Fluminense, buscando aí o tricampeonato que não vem desde a década de 80, tem alguns problemas. O Thiago Santos foi expulso no primeiro jogo, não joga. Por exemplo, o André, ele retorna, é um bom sinal para o Fernando Diniz, então fica a dúvida ali, quem entra no lugar do Thiago Santos? O Manuel pode ser uma opção, entrou na primeira partida, tem essa possibilidade, mas ele ainda não vai contar, por exemplo, muito provavelmente com o Samuel Xavier, um problema na panturrilha, não jogou a primeira partida, mas aí entra o Guga e não deve ter a opção também, muito provavelmente, do Douglas Costa para frente, mas seria mais uma opção, como eu disse, para o banco de reservas. Então promete ser um Fla-Flu eletrizante, como não? E sempre os tricolores ficam com aquela questão na cabeça. Ano passado, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, no segundo, aí numa decisão, deu Fluminense por 4-1, mas o Flamengo esse ano muito mais seguro, levou apenas 1 gol em 12 jogos. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Continua aí com a gente para a gente falar mais sobre esse Fla-Flu. Olha aí, Mari, o Pedro, hein? Em português, já que você é meu professor. Vai. É Fla-Flus, Flas-Flus, Flas-Flu? Como que a gente fala? Essa hora do intervalo aqui é sempre boa, né, na TV. Fla-Flus, Flas-Flus, Fla-Flus. Fla-Flus. Fla-Flus é um ai, Jesus. Já diria Lamartine Babo. Tá no hino, inclusive. Se tá no hino, se Lamartine Babo definiu assim, pronto, a resposta correta é essa. Então, Certo, Pedro, em Fla-Flus, tem 17 jogos, 9 como titular, 5 gols e 1 assistência. Eu acho que do lado do Flamengo não tem nenhum debate, quer dizer, não há um grande, estou pensando enquanto eu estou formulando a pergunta, grandes debates sobre a titularidade de Pedro, de Arrascaeta, do De La Cruz, de Pulgar. Você tem menos questões pensando aí no campeonato? 2 debates para daqui a algum tempo, mas hoje não. Não tem muito debate acerca do Flamengo nesse sentido. É o Gerson e Gerson são os debates. Como vai ser daqui a algum tempo o sem a bola, quando o campeonato exigir muito, o sem a bola, porque é preciso destacar isso, né? O Campeonato Carioca tem exigido mais dos grandes agora, mas daqui a algum tempo é que ele vai exigir mais mesmo, né? Porque o Campeonato Carioca não, o calendário, porque começa o jogo de Libertadores e o jogo de Campeonato Brasileiro. Mas o retrato de agora é um Flamengo assustador de bom. Porque o time se resolve muito bem com a bola e não se resolve baseado na individualidade. O time cria situações para a individualidade aparecer. E sem a bola é espetáculo. O Flamengo é espetacular sem a bola. Todo mundo sabe muito bem o que fazer para proteger a defesa. Como ganhou possibilidades, né? Como ganhou alternativas. O mercado do Flamengo foi muito bom. Vem com o De La Cruz, depois vem com o Vinha, e vem com o Ortiz. Então ele foi ganhando outras opções que realmente... Eu já tinha esquecido até do Vinha. É? É.
O Pedro, até o Marra falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, né? Sem a bola é um espetáculo. E é, né? Agora, o torcedor sabe o que fazer. O torcedor rubro-negro, ele cobra esse espetáculo com a bola. Pelo menos sempre cobrou, né? Mesmo de equipes vencedoras. Existe, assim, essa discussão, esse tipo de cobrança, ou a nação está satisfeita com o que o Flamengo faz com a bola? Acho que a cobrança da nação para esse ano, Bruno, é mais para vencer mesmo, ser um Flamengo competitivo, e é isso que o Tite está entregando, porque depois daquele 2023 tão fracassado, com tantos jogos até displicentes, o torcedor rubro-negro estava com saudade do time competir. E já falei muitas vezes, né? A gente ali no Maracanã, a gente fica na tribuna muito próximo a torcedores e dá para observar muito bem as reações. Os torcedores vibram muitas vezes com carrinhos, com desarmes, gostam de ver o Flamengo competitivo, sabe? Quando bate muito palma assim, vibra com um desarme, o Flamengo chegando junto, pressionando e tudo mais. Então acho que era mais saudade de um time competitivo mesmo, acho que isso está entregando, porque na frente, uma coisa está ligada à outra, né? Um time competitivo e aí na frente tem muito talento para resolver. O Flamengo nunca deixou de mostrar talento na frente, mas faltava essa competitividade muito que estourava atrás. Então agora com essa segurança pela consequente competitividade, então acho que o torcedor está satisfeito e uma coisa entrega a outra, como um dos golaços aí, que teve aquele golaço de Cebolinha contra o Botafogo, se eu não me engano, ou o próprio Fluminense, né? Foi 2-0. Foi contra o Fluminense. Eu estava pensando, eu falei, cara, o Flamengo do Tite no Campeonato Carioca levou apenas um gol até agora. Eu não me lembro de uma outra equipe chegar numa semifinal de Campeonato Carioca levando apenas um gol. Aí a quem eu fui recorrer? A ele, a enciclopédia, o gênio. Eu falei, PVC, me ajuda aí. Isso já aconteceu na história do Campeonato Carioca? Aí eu falei pra você que eu não sabia, que eu ia pesquisar. Exatamente. Aí eu fui pesquisar. Mas ele sabe os caminhos. Aí eu descobri que só teve uma vez em 1911, quando o Fluminense foi campeão, jogando apenas 6 partidas e sofrendo um mísero gol de Ross. Rapaz, 1911. 11. O Fluminense jogou 6 vezes contra o Rio Cricket, contra o Paysandu, contra o América, 3 vezes contra cada um. 2 vezes contra cada um, 6 jogos. Nossa. E tomou um gol. Significava que a média dele foi 0,18. Acontece 0,16. Acontece que o Flamengo tem 0,08. Porque o Flamengo tomou um gol só com seu time reserva em 12 partidas. Exatamente. Esse é um outro ponto ainda mais relevante. A equipe do Tite, com o Tite à beira do gramado e considerada titular, não levou gol no campeonato, mas o Flamengo entrou em campo contra o Nova Iguaçu com uma equipe alternativa que representava o Flamengo naquela oportunidade, e nesse dia o Flamengo tomou um gol do Nova Iguaçu. Você destacou para mim também que o Vasco tem um momento histórico desse no Campeonato Carioca, né? Só que no final do campeonato, o Flamengo tem esse início avassalador sem sofrer gol. O Vasco, em 77, já ouviu falar com o Abel Braga sobre isso? Abel Braga, sim. O Abel fala que era a barreira do inferno. Sim. Sabe o que era a barreira do inferno? Orlando, Abel. Ele fala assim, a gente fazia uma linha, uma chinaia, assim aqui, passasse ali, ó, porrada. O pessoal chegava firme. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata e Ramon, Wilsinho, Roberto e Dirceu, técnico Orlando Fantoni. Esse time não tomou gol o segundo turno inteiro e mais 2 jogos no primeiro turno. Ele foi campeão ganhando o primeiro e o segundo turnos, tomando 5 gols nos primeiros 12 jogos, e depois ele passou 15 jogos sem sofrer gol. O penúltimo e o último jogo do primeiro turno, os 14 jogos do segundo turno e o jogo extra contra o Flamengo, que o Tita perdeu o pênalti, o Vasco foi campeão nos pênaltis. Olha, espetacular. Ou seja, Campeonato Carioca que é disputado desde o início do século XX, né? O Flamengo do Tite realmente está conseguindo. Muita gente coloca um nível do campeonato, um nível da competição que é baixo, mas o Campeonato Carioca acontece aí há
todos os anos, e isso que estamos vendo agora com o Flamengo do Tite realmente é algo raro de se ver, né, PVC? 113 anos. 113 anos, né? E o Flamengo pode ser, ainda tem o jogo de volta com o Fluminense, não tem nada definido. Caso passe, ainda terá 2 jogos de final de campeonato, mas o Flamengo pode se tornar aí um time campeão carioca com menos gols sofridos em uma edição, né? Hoje é a melhor defesa da história do campeonato, porque ele tem a média de gols melhor do que teve o Vasco e do que teve o Fluminense. Esses 2 casos que a gente citou. Perfeitamente. E Boa tarde, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo, tô chegando com muitas novidades do Mercadão da Bola rubro-negro. Nação, o Flamengo pode estar contratando 2 jogadores já na janela do meio do ano. Vou explicar tudo o que está acontecendo. O Flamengo pode formalizar uma proposta para o Ramon Souza e também para o Oscar, que está desde 2017 na China, no Xangai Port. Fica até o final do vídeo que vocês vão saber de tudo. Mas antes, já chega de voadora no like, se inscreva no canal, é de muita importância, e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Nação, primeiro eu quero falar sobre o astro meio-campista Oscar. O Tite quer porque quer esse jogador. É isso mesmo, o atleta não vai renovar com o Xangai Port da China, e sendo assim, há uma imensa expectativa de que ele pinte aqui no rubro-negro nessa temporada 2024. O jogador já assinou positivamente, o atleta quer voltar ao Brasil, só está esperando a confirmação da família, porque o jogador mora muitos anos na Europa. E assim, seria algo fantástico. O Tite gosta muito das características e da personalidade que o Oscar tem. É um jogador assim fantástico, decisivo, cairia como uma luva nesse time do Flamengo. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Já a situação do Ramon Souza do Tajeres, de 24 anos, seria uma contratação um pouco mais complicada, até porque o jogador quer jogar na Europa, mas o Flamengo vai insistir nesse jogador, até porque é um jogador com muito potencial. Galera, a diretoria rubro-negra vem conversando com o staff do atleta já tem umas 2 semanas, e para tentar sacramentar essa negociação, assim, deixar um acordo verbal para o meio da temporada. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Flamengo fechando, eu estarei aqui de volta atualizando vocês sobre tudo o que está acontecendo no Mengão. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!